O Haki é a força mais importante de One Piece. Existe um padrão bem claro em todas as figuras mais poderosas do mundo. Todas elas possuem Haki. Se você pensou que uma Akuma no Mi era necessário para um personagem ser forte, o Kaido deixa isso bem claro que apenas com Haki já é o suficiente para dominar o mundo. Então nesse vídeo eu vou te mostrar os 10 usuários mais poderosos de Haki da história. Então se você quer saber, fica aqui comigo, porque é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e o Haki nada mais é do que a vontade do personagem, que pode se manifestar de várias formas, aumentando seu poder. Mas eu peço para você manifestar essa vontade em apertar no like e na inscrição, assim a gente aumenta cada vez mais essa comunidade. E você também ainda vai receber vídeos de teorias e curiosidades sobre animes. Mas então, vamos agora para os usuários mais fortes de Haki em One Piece. Abrindo então a nossa lista, em 10º lugar, temos então Charlotte Katakuri. Charlotte Katakuri é um dos filhos da Big Mom e também um dos 3 comandantes doce dos piratas da Big Mom. Ele é conhecido por ser o pirata mais forte da tripulação de sua mãe e ele ficou invicto até conhecer o Luffy. Katakuri é um dos poucos personagens da história que tem todos os 3 tipos de Haki. O Haki do armamento e da observação são mais simples, mas o Haki do rei só aparece naqueles escolhidos, já que é impossível você consegui-lo sem ter nascido com ele. As principais forças do Katakuri são a sua Akuma no Mi do Mochi e o seu Haki extremamente poderoso. Na verdade, muito mais o seu Haki, já que sem ele o Katakuri não teria nem 1/10 da força que ele tem hoje. A sua Akuma no Mi até tem os seus pontos fortes, mas ela só se tornou tão poderosa porque o Katakuri a combinava com seu Haki. Katakuri também é um dos poucos personagens na história a ter dominado o Haki da observação avançado, o que permite ele ver o futuro alguns segundos antes, permitindo ele reagir muito mais rapidamente. O Katakuri, sem dúvidas, é um dos melhores usuários de Haki de todo o One Piece. E olha só, em 9º lugar agora ainda temos uma pessoa da família Charlotte, desta vez a mãe e capitã de todos eles, a Big Mom. A Big Mom já tem uma longa história como pirata. Ela já foi uma imperadora do mar, sendo um dos 4 piratas mais poderosos dos mares por algum tempo, e também já foi uma das integrantes dos Piratas Rocks, a tripulação mais poderosa que já tivemos a chance de conhecer em One Piece. Big Mom também possui todos os 3 tipos de Haki, o que vai ser algo bem recorrente no restante dessa lista. Vimos Big Mom usar o Haki do rei durante o casamento de Sanji, com seu grito que afetava até mesmo os personagens mais poderosos. E mais tarde ela também usou a forma avançada do Haki do rei quando entrou em conflito com Kaido em Onigashima, dividindo o céu em 2. Além disso, Big Mom também pôde usar Haki do armamento perfeitamente e em seu estágio avançado. Até mesmo os socos do Luffy não funcionava contra seu corpo endurecido naquela época. Também foi mencionado que ela era uma usuária de Haki de observação. Ainda não sabemos se ela também sabe a forma avançada da observação, o que provavelmente deve saber, mas seu Haki foi mencionado como muito forte pelo Law durante sua batalha nos telhados de Onigashima. E o motivo da Big Mom estar em 9º lugar nessa lista e não mais acima é porque apesar dela ter um Haki monstruoso, os outros acima dela ainda são superiores. Como o próximo em 8º lugar, o Kaido. Assim como Big Mom, Kaido também é um ex-imperador do mar e também já fez parte dos infames Piratas Rocks. Porém ele tem algo que a Big Mom não tem, o título de criatura mais forte do mundo. Kaido foi até agora o vilão mais poderoso que o Luffy já enfrentou. Isso se deve principalmente ao fato dele ter um Haki monstruoso, além da sua força física fora do comum. O que realmente tornava os golpes do Kaido tão letais era a sua forma avançada do Haki do rei que ele infundia no seu Kanabo. Inclusive, a primeira vez que ele encontrou o Luffy, ele o nocauteou com apenas um golpe.
e mais tarde o derrotou de novo e de novo. E se o Luffy não tivesse despertado a sua fruta adquirindo o Gear 5, é muito provável que o Luffy nunca teria vencido Kaido. Ou seja, podemos dizer que o Luffy só venceu por seu poder do protagonismo. Além disso, Kaido também era um usuário de Haki do armamento avançado e provavelmente também do Haki de observação avançado, já que ele foi capaz de prever a maioria dos golpes do Luffy. Mas agora já em sétimo lugar, temos Kozuki Oden. Kozuki Oden era o daimyo de Kuri no país de Wano e o líder dos samurais mais fortes, conhecidos como os 9 Bainhas Vermelhas. Ele é a única pessoa que navegou tanto como membro dos lendários piratas do Barba Branca, como também como membro da tripulação do Rei dos Piratas. Sua imensa força foi muito reconhecida por Barba Branca e Roger. Ele viveu sua vida como um grande samurai e se tornou um pirata lendário. Semelhante a outros personagens fortes, Oden possuía todos os 3 tipos de Haki. Sua especialidade era o seu poderoso Haki do armamento, onde ele usava combinado com suas habilidades de esgrima. Mas o real motivo dele estar em sétimo lugar é pelo seu Haki do Rei, onde ele usou sua forma avançada para infundir em sua espada e desferir um enorme golpe em forma de X no Kaido, deixando nele uma cicatriz eternizada em seu corpo. No final, Oden acabou sim perdendo a batalha contra o Kaido, mas isso só aconteceu porque ele teve um momento de distração no meio da luta. Se isso nunca tivesse acontecido, nunca saberíamos quem venceria. Mas o que podemos dizer com certeza é que no momento em que eles lutaram, Oden mostrou uma força e principalmente um Haki superior à criatura mais forte do mundo. Mas agora, então em sexto lugar, temos Monkey D. Luffy. Luffy teve um desenvolvimento incrível com seu Haki. Em 2 anos, ele dominou a forma básica de todos os 3 tipos e em menos de 1 ano depois, ele dominou a forma avançada de todos eles. Podemos notar uma evolução em seu Haki, principalmente no arco de Wano, com as lutas que ele teve contra o Kaido. Ele começou sendo derrotado com o Hit, até que ele já lutava praticamente de igual para igual com ele. E temos que levar em consideração que o Kaido já é naturalmente forte, seus golpes mesmo sem Haki já são destrutíveis, enquanto Luffy tem até mesmo seus socos sendo amortecidos por seu corpo ser feito de borracha. Então, comparando essa diferença de força inicial, o Haki do Luffy já se mostrou ser incrivelmente mais poderoso que o do Kaido, já que o seu Haki igualou suas forças. E depois então que Luffy despertou sua fruta na sua forma Gear 5, seu Haki aumentou muito mais, com ele dando um dos maiores ataques de Haki de toda a história de One Piece. Mas é claro, mesmo no estado atual, o Haki do Luffy ainda está longe de superar os próximos dessa lista, porque agora temos o top 5, começando com Silvers Rayleigh. Popularmente conhecido como o Rei das Trevas, Silvers Rayleigh era o braço direito do Rei dos Piratas Gold Roger. Ele serviu como primeiro imediato nos lendários Piratas do Roger. Embora Rayleigh já tenha se aposentado, ele ainda é uma das figuras mais importantes do mundo de One Piece. Ele também usa todos os 3 tipos de Haki e ensinou o básico de Haki para o Luffy, ajudando a se tornar um dos piratas mais fortes da história. Rayleigh tem todos os 3 tipos de Haki na forma avançada, e seu Haki do Rei é tão poderoso que ele poderia nocautear 100.000 pessoas de uma só vez. Logo na primeira vez em que ele aparece, ele já demonstra seu monstruoso Haki. Ele nocauteia centenas de pessoas em uma sala, quebra uma coleira de escravos usando o que mais tarde descobrimos ser o Haki do armamento avançado, e até mesmo lutou contra o Kizaru, provavelmente usando a sua visão futura para desviar dos golpes na velocidade da luz. Silvers Rayleigh não só foi uma lenda do passado, lutando apenas com seu Haki, mas também é uma lenda até os dias de hoje. Mas, além do Luffy, Rayleigh também teve um outro aprendiz, que é o nosso 4º colocado nessa lista, Shanks o Ruivo.
Shanks é o capitão dos Piratas do Ruivo e é um dos 4 imperadores do mar no momento. Ele costumava ser um membro dos lendários Piratas Roger antes deles se separarem. Shanks é reconhecido como o mestre do Haki do Rei e também como o assassino do Haki de observação, já que apenas a sua presença impossibilita qualquer um de seus oponentes de ver o futuro. Além disso, Shanks também consegue ver muito mais à frente no futuro do que o normal. Seu Haki da observação avançado está em um nível completamente diferente. Em uma entrevista, o criador de One Piece, Eiichiro Oda, confirmou que o Haki do Rei de Shanks é 2 vezes mais poderoso que o do Luffy. E podemos ver muito bem isso com a sua pequena passagem em Wano, onde ele utilizou seu monstruoso Haki do Rei para amedrontar o almirante Ryokugyu, que imediatamente congelou no lugar e fugiu depois disso. Shanks é muito poderoso, isso é claro, mas mesmo com esse nível de Haki, ele ainda não venceria os próximos 3 dessa lista, começando com o 3º lugar, o Barba Branca. Uma coisa que é bom deixar claro antes de começar é que você tem que esquecer completamente da força que Barba Branca demonstrou em Marineford. Primeiro porque naquela época o Haki ainda estava subdesenvolvido na história. E segundo, porque Barba Branca estava muito doente, e utilizar Haki naquele estado era muito mais falho para ele. Mas felizmente tivemos a chance de ver ele em ação no seu auge, e o seu Haki é incrivelmente poderoso. Barba Branca era um dos principais rivais do Rei dos Piratas, e eles sempre disputavam suas forças. O seu Haki era tão poderoso que a sua espada e a do Roger nem se encontravam, mas o impacto entre seus Hakis mesmo assim aconteciam. E um fato que talvez possa te surpreender é que Barba Branca usava seu Haki da observação a todo instante, até mesmo enquanto dormia. E é por esse motivo que ele conseguia combater os ataques do Ace no passado. Barba Branca, sem dúvidas, foi uma das lendas do passado, e isso se deve muito ao seu poderoso Haki. Mas agora em segundo lugar temos uma outra lenda, o herói dos fuzileiros navais, Monkey D. Garp. O Haki do Garp sempre foi um mistério na história. Nós sabíamos que ele era poderoso por seus socos serem devastadores, porém não tínhamos ideia da imensidão desse Haki. Até que finalmente tivemos um vislumbre da sua força no capítulo 1080, onde Garp com apenas um soco no ar consegue criar uma onda de choque gigantesca que destrói completamente o centro de uma ilha. E não parando por aí, ele ainda comenta que esse soco foi mais fraco que o normal. Garp sempre lutava contra Roger em sua juventude. Ele vivia encurralando Roger e nunca foi revelado um vencedor entre suas batalhas. Algo que eu acho bem interessante comentar é que todos os outros usuários de Haki dessa lista, além do Garp, ou utilizam Akuma no Mi ou armas como espadas, por exemplo. Mas o Garp é o único que luta apenas com seus punhos. E por isso ele merece a posição de segundo melhor usuário de Haki da história em One Piece. E finalmente em primeiro lugar, o que não é novidade para ninguém, temos o Rei dos Piratas, Gold Roger. Existe uma razão pela qual Roger se tornou o Rei dos Piratas sem nenhum poder de Akuma no Mi. Isso é por causa do seu monstruoso Haki. Ele fez o impossível e subiu ao topo enquanto conquistava os mares com seus poderes supremos de Haki. Roger foi elogiado por todas as maiores figuras do mundo, como Kaido, Oden, Garp e muitos outros. Inclusive foi por causa do Roger que Kaido se convenceu de que apenas o Haki é o suficiente para dominar o mundo. Mesmo após sua morte, Roger ainda é o assunto ao redor do mundo por seus poderes e seus feitos. Roger usou formas avançadas do seu Haki do Rei ao imbuir sua espada com o Haki e colidir com Barba Branca. Ele também usou o Haki de armamento avançado para ataques de espadas mais poderosos. Então, no final, por todas as suas conquistas, Roger é o usuário de Haki mais forte de todos os tempos em One Piece. E bom galera, com certeza você achou falta em alguns personagens nessa lista,
como por exemplo o Draco Mihawk, o Sengoku, os 3 Almirantes e o Monkey Dragon. Mas eu apenas não coloquei eles nessa lista porque ainda não temos a verdadeira força de seus hakis confirmadas na história. Mas eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, deixe o seu like porque isso é uma ajuda gigante. Também se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser um dos primeiros a receber. Então eu agradeço muito por você ter assistido até aqui, tamo junto e até a próxima!